Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, ontem os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encontraram-se para dar o tiro de partida para as discussões oficiais sobre a liderança do poder institucional da União. O objetivo destas negociações sobre a arquitetura institucional da União só pode ser garantir a estabilidade e a visão para o futuro da Europa. Esse objetivo tem que ser partilhado por todos, pois encontramos-nos numa altura crítica em que a ordem de trabalhos da União é imperativa. Os ponteiros do relógio avançam rapidamente e exige-se dos líderes europeus sentido de Estado, visão e ambição. Iniciam-se agora as consultas do Presidente do Conselho Europeu com o Parlamento Europeu e junto dos membros do Conselho Europeu sobre o próximo Presidente da Comissão Europeia, o próximo Presidente do Conselho Europeu, o próximo Alto Representante para a Política Externa e também a matéria do próximo Presidente do Banco Central Europeu, chamando a atenção que este último é sempre independente do poder político. Há uma motivação global para que a decisão final sobre os nomes seja apresentada na Cimeira Europeia de 20 e 21 de junho. Até lá, neste processo de consultas e negociações, o atual Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, promete abertura e transparência quanto possível. Nunca é demais sublinhar esta necessidade de transparência, uma vez que a opacidade é um entrave à democracia europeia, tão bem identificado e lamentavelmente identificado por milhões de cidadãos europeus. É neste contexto que o PSD apoiou o processo de Spitzenkandidaten para a escolha do próximo Presidente da Comissão Europeia, à semelhança do que aconteceu em 2014, pela transparência, senhores deputados, e pelo reforço da legitimidade política da União através da eleição do primeiro da lista a nível europeu. Convém, contudo, recordar e atribuir a justa paternidade. Este foi, afinal, um modelo desenhado por um socialista, Martin Schulz. Lamentavelmente, Portugal fez parte do grupo que já no ano passado lançava dúvidas sobre a necessidade de respeitar este processo inovador de 2014. Ninguém questiona o que é dito no Tratado de Lisboa. O Conselho Europeu propõe, o Parlamento Europeu elege. É assim essencial o apoio de ambos, uma maioria qualificada no Conselho e uma maioria no Parlamento Europeu. É claro que num Parlamento Europeu mais fragmentado, esta tarefa torna-se ainda mais árdua de alcançar. Mas ter feito pressão para a desistência antes do tiro de partida relativamente a este processo do Spitzenkandidaten é lamentável. Senhores deputados, senhoras deputadas, neste momento tão delicado para o futuro da Europa, as negociações em torno das funções europeias não se podem resumir a uma guerra de cadeiras. Todos têm que sair das trincheiras. E eu repito nesta casa, todos têm que sair das suas trincheiras. Por isso, o PSD lança hoje um apelo ao governo português, a Dr. António Costa, que participa nas negociações porque é chefe de governo, não porque somente pertence à família socialista. E como tal, deve ter em primeira linha o interesse nacional na forma como conduz essas negociações. E é com este nosso apelo, porque ao mesmo tempo o Dr. António Costa ontem disse que não se discutiram nomes, apenas perfis para os cargos de topo, mas ao mesmo tempo dá uma entrevista muito estranha em que se referiu precisamente a nomes, fazendo aquilo que os comentadores internacionais apelidaram de ataque ad hominem ao Spitzenkandidaten do PPE. Ou seja, não há coerência entre estas duas declarações. A perspectiva negocial do governo português sobre os perfis para liderar os destinos da União nas suas diversas instituições e funções de topo deve-se reger pela importância concedida às seguintes matérias. E é este o caderno de encargos que o Dr. António Costa, chefe de governo português, leva para estas negociações. Primeiro, o próximo quadro financeiro plurianual. Nós queremos líderes de topo que sejam campeões da política de coesão, que lutem contra as assimetrias regionais na Europa, que contrariem, ouçam, senhores deputados, que contrariem os cortes previstos para a política de coesão para Portugal, que se perspectiva na ordem de 7%.
que percebam a natureza da aplicação de fundos da política agrícola comum em Portugal, onde não podemos aceitar impavidamente cortes no segundo pilar para o desenvolvimento rural. Que defendam uma política de pescas comum dinâmica para o setor marítimo, que não se cinja à prosperidade do centro europeu, mas que olhe para as regiões mais distantes no continente e, em particular, nas regiões ultraperiféricas, essenciais para dar dimensão global e marítima à União Europeia, que lhes dê mecanismos para garantir o seu desenvolvimento, como através de derrogações e regimes como o Centro Internacional de Negócios da Madeira. E em termos da política externa da União, queremos uma União que não vacile na defesa da democracia a nível internacional, que não hesite no cinzentismo, que, por exemplo, siga o corajoso exemplo do Parlamento Europeu a quando da sua célere reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, que solidifiquem a União a nível das relações internacionais como pivô do multilateralismo no mundo em que cresce o isolacionismo, que contribuam proativamente para a resposta europeia à urgência climática que assola o nosso planeta e não esquecer que saibam defender os interesses dos cidadãos na conclusão do processo do Brexit, seja qual for o seu desfecho. É esse e só esse que deve ser o interesse primordial do governo português e é isso que importa. Não são as contabilidades partidárias, senhores deputados. Não é somente as sensibilidades das famílias partidárias europeias, nem mesmo, senhores deputados, exportar ou não o modelo da geringonça. Modelo esse que o próprio chefe de governo português, Dr. António Costa, já começou ativamente a descartar para longe de si e que é precisamente o contrário da aliança que julga possível no Parlamento Europeu, senhores deputados. Porque se se insistir nessas metas puramente partidárias, então o governo socialista estará somente a dar razão aos 69,27% de abstencionistas portugueses nestas últimas eleições europeias em Portugal. E mais, simultaneamente, iria significar a negação da afirmação do Presidente da República quando este disse que 2/3 dos portugueses são pró-europeístas, referindo-se ao conjunto de eleitores do PS, PSD, CDS-PP, Aliança e Iniciativa Liberal. É esse o caderno de encargos que o chefe de governo português carrega para estas negociações que começaram ontem, tão fulcrais para o futuro da Europa, ttão essenciais para o povo português. Senhora deputada, quer concluir, por favor? Obrigada.